Olá, terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de história hoje, nós vamos falar sobre os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vivemos. E nós vivemos onde? Em Samambaia, Distrito Federal. Se alguém te abordar na rua e perguntar para você onde você mora, você vai informar: eu moro na quadra com esse número e a minha casa tem esse número. E as regiões, nós identificamos a quadra, o número da nossa casa por meio de números. Mas se a gente morasse em outros locais, outros estados, a coisa seria diferente. Aqui no Distrito Federal, nós identificamos tudo por números. Agora, em outros estados e seus municípios, lá muitas vezes a identificação é por nome, podem utilizar nome de pessoas e algumas outras formas de identificação, mas por nome, certo? O lugar onde nós moramos muitas vezes nos influencia ou somos influenciados por este meio, né? O meio em que moramos. É onde nós somos abrigados, muitas vezes protegidos. Surgem alguns exemplos, bairros mais tranquilos e bairros mais perigosos. Existem essas coisas, né? Acontecem nas cidades. A falta de segurança, ela existe, né, em vários lugares. Mas normalmente é o nosso meio, o nosso ambiente, onde nós seguimos trajetos cotidianos, quando vamos, por exemplo, para a escola onde estudamos, para o trabalho dos nossos pais, visitar um parque, fazer uma caminhada, certo, crianças? Esta é a cidade onde moramos. Agora, falando dos desafios sociais, culturais e ambientais, nas últimas décadas, a aceleração do processo de crescimento urbano aqui no Distrito Federal trouxe milhares de imigrantes, o que causou e, consequentemente, o aumento populacional da média nacional. O uso de muitos automóveis, né, com o aumento da população, que é um símbolo de modernidade, né, foi priorizado pelas ruas largas de Brasília. Brasília ela foi projetada para ter ruas largas, vias largas e assim passar muito carro. Mas o que aconteceu? A gente tem um fluxo muito grande de automóveis nas ruas e assim os engarrafamentos aparecem, né? Principalmente nos horários que vamos estudar e trabalhar ou voltamos, né, do trabalho, acontecem muitos engarrafamentos. E também, além dos problemas nos sistemas de transportes, né? Nós temos também, com o aumento populacional, um problema maior na saúde, na educação, nas estruturas das regiões administrativas de forma geral. Na sociedade, esses problemas vão surgindo com o aumento populacional. A Brasília que conhecemos atualmente, uma capital com mais de 3 milhões de habitantes, né? Também se deu às custas do desgaste do meio ambiente, particularmente do nosso bioma, do cerrado. E dessa forma, em um mundo cada vez mais desafiado pelos desgastes do meio ambiente, por causa de construções, os longos espaços, isso tudo custou muito caro ao meio ambiente. Dentre os atuais problemas ambientais de Brasília, destaca-se o desmatamento, né, que eu falei, também a erosão
né, que são quando o solo começa a ficar muito desgastado e aí acontecem buracos, né, pelas ruas, essas são chamadas de erosão. A compactação e a perda da fertilidade do solo, né, as plantas começam a ter no solo um desequilíbrio, né, e o assoreamento e a poluição que acontece tanto do ar quanto dos mananciais de água. Essa poluição do ar, por exemplo, são a emissão de gases poluentes, né, por parte da indústria, por parte dos carros andando pelas ruas. As indústrias que eu cito aqui do Distrito Federal, elas começam através de fábricas de cimento, de asfalto. E sobre os carros, principalmente os carros que circulam na rua, os automóveis e caminhões. Os caminhões costumam soltar muita poluição no ar. Estima-se que entre 1954, que foi a fundação do Distrito Federal, a vegetação daqui reduziu em 73%. Imagina uma terra imensa, 100% dela. 100% é o total dela. Assim, mais da metade dessa área foi destruída, né? 73% dela. E aí, para as construções, né, das casas, dos prédios, se usaram muitas tábuas de araucária, principalmente, né, de várias partes do país, destruindo aí o nosso cerrado também, né? Agora, falando um pouco da cultura, a cidade ela cresceu em tamanho e forjou identidade, sotaque e culturas próprias. Foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela União das Nações Unidas, a Ciência e a Saúde, que é a Unesco. Brasília, ela foi considerada a capital do rock. Nós tivemos a ascensão de bandas aqui, por exemplo, como Legião Urbana, Capital em Si, Plebe Rude, e a fundação também do Clube do Choro, né? Que foi o chorinho, foi o primeiro gênero de música, né, cultivado na cidade, por conta dos cariocas, né? O povo que veio do Rio de Janeiro para cá. Festejando a linguagem modernista, né? A tortuosidade das nossas árvores do cerrado, os pensamentos filosóficos e as reflexões sobre o amor. Então é isso, crianças. A nossa aula de hoje falamos sobre os desafios sociais, culturais e ambientais, né? E vamos voltar na nossa próxima aula falando sobre espaços públicos e privados. Aguardo vocês. Até lá. Bom